Olá, alunos. Eu sou José Raimundo, como vocês estão vendo aí meu nome. Sou professor de Geografia e hoje estou aqui mais uma vez para trabalhar mais uma aula de Geografia. Desta vez trago a temática de Geografia do Maranhão com o subtema População, as características da população do Maranhão. Como vocês estão vendo aí, é o título da nossa aula, Características da população maranhense. Bom, vamos começando com essas observações que eu encontrei na internet e algumas fontes. O território que compreende o Maranhão era ocupado por comunidades indígenas. Posteriormente, durante a colonização brasileira, o estado foi disputado por franceses, portugueses e holandeses. Além dos índios e dos colonizadores europeus, a população maranhense tem fortes elementos dos africanos que foram aqui trazidos para a realização de trabalho escravo. É a migração que foi forçada. Então aí não vamos pensar o Maranhão como ele é agora. O perfil demográfico do Maranhão ele mudou ao longo da história. Antes do Maranhão existir como estado institucionalizado, ele existia índios povoando o estado. Depois veio a chegada a disputa dos franceses, portugueses e holandeses, né? E claro, predominou a colonização portuguesa. Mas a maior ocupação demográfica foi de africanos, na condição que vieram trazidos para a realização de trabalho escravo. Gente, eu gaguejo um pouco, mas é assim mesmo. Vamos se acostumando comigo. A população do Maranhão é uma das mais miscigenadas do Brasil. De acordo com o IBGE, 68% dos habitantes são pardos, resultado da mistura de diferentes composições étnicas. A maioria da população estadual é composta por afrodescendentes, consequência do intenso fluxo de tráfico negreiro entre os séculos 18 e 19. Atualmente, Maranhão possui mais de 700 comunidades quilombolas, sendo, portanto, o estado que detém a maior quantidade de comunidades remanescentes de quilombos no Brasil. Hoje o termo quilombola está sendo até modificado, trabalhando com comunidades remanescentes de quilombos, porque legalmente a escravidão não existe mais. Claro que existem situações de baixa qualidade de vida, mas oficialmente a escravidão não existe mais. Se não existe escravidão, automaticamente o quilombo, aquele quilombo originário lá da época da escravidão, ele não está mais naquele formato. A população é a mesma população descendente daqueles ancestrais. Né? Todo cuidado aí é composições étnicas. Né? A 68% da população brasileira não, maranhense, se considera a população parda, que é uma miscigenação entre negros e brancos. Mas aí há controvérsia, porque há muitas pessoas que se consideram pardos que são descendentes por exemplo, de negro, branco e índios. Então é uma escolha que o IBGE adotou, que as pessoas se autodeclaram se são pardos ou não, fica a escolha de cada um. E é isso. Passar aqui para o próximo. As maiores aglomerações. Quando eu falo aglomerações, nós estamos agora num momento de pandemia, mas não estou falando de aglomeração para festa. Aglomerações é povoamento. São os maiores centros que têm a maior concentração demográfica. Claro, a capital, São Luís, ela tem a maior concentração populacional. Aí está uma concentração de 1 milhão e 14 mil pessoas. Hoje, 2021, já com certeza, essa população é bem maior. Certo? Considerado como a capital nacional do reggae. Vamos lembrar que São Luís é a quarta capital do Nordeste em população, ficando atrás apenas de Fortaleza, Recife e Salvador. Bom, as outras cidades maranhenses, que também são relativamente populosas, seguidas em ordem: Imperatriz, São José de Ribamar, Timon, Caxias, Codó, Passo do Miá e Açailândia. São as cidades mais povoadas do estado do Maranhão. Timon ele cresceu muito por ser uma cidade que recebe influência da cidade de Teresina, a capital do Piauí. Problemas sociais. Aqui
que está, gente. E eu vou ter muito cuidado na hora de falar as coisas, essas questões. O Maranhão tem um baixo DH, como vocês estão vendo aí eu vou até ler para vocês também, com graves problemas socioeconômicos, visto que aproximadamente 19% da população não é alfabetizada. O Maranhão é o penúltimo colocado no ranking nacional do Índice de Desenvolvimento Humano, com média de 0,683, superior apenas ao do estado de Alagoas, que é 0,677. O índice de mortalidade infantil é alto, 36 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. A expectativa de vida é de 60 anos. Hoje já há pequenas mudanças, mas aqui eu tenho cuidado de fazer uma reflexão sobre o que é o IDH e o que é pobreza. É comum em conversas de senso comum dizer que o Maranhão é o estado mais pobre do Brasil. Não, isso não é verdade. O estado do Maranhão nunca foi o estado mais pobre do Brasil. É o estado com o pior índice de desenvolvimento humano. A qualidade de vida das pessoas é que é baixa. Quando se pega o ranking econômico do estado do Maranhão, o Maranhão está no ranking de 27 unidades federadas. O Maranhão está na posição entre 15 e 17. Varia, depende da classificação ou do ano. Mas a variação é isso. É a 16ª, no mínimo a 16ª economia entre os estados brasileiros. O que o Maranhão tem de muito ruim, de grave, é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. É a questão do analfabetismo. O Maranhão ainda tem uma grande população analfabeta entre os estados brasileiros, talvez até uma das maiores, talvez até maior. E tem uma expectativa de vida ainda baixa em relação aos outros estados. Claro, se comparar o Maranhão com a África, o Maranhão está bem melhor. Aí e a questão da renda, geração de renda. É isso, gente. Qualquer coisa vocês podem pausar a tela e ler. Heranças culturais para a população. Toda população tem uma herança cultural. Ninguém surge do nada. Toda população tem uma sua origem, surgiu de um grupo, de outro grupo ou de vários grupos. Em relação à população do Maranhão, note-se que houve um intenso processo de miscigenação, decorrente da diversa composição étnica que existe no estado. Os indígenas foram os primeiros habitantes da região. Aqui eu estou reforçando aquilo que já falei antes, porque são duas fontes que eu juntei. E em seguida, com a colonização, o estado foi ocupado e disputado por holandeses, portugueses, claro, os franceses também, não esqueça. Além dos colonos europeus e dos indígenas. O Maranhão recebeu uma grande quantidade de escravos africanos, que justifica a grande diversidade étnico-cultural presente em território maranhense. De origem africana, existem algumas crenças religiosas que compõem a herança cultural do estado, como a festa do Bumba Meu Boi, que é comemorada anualmente na capital maranhense e é considerado pelo IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico Nacional e Artístico Nacional, Patrimônio Cultural do Brasil. O tambor de crioulo, não, tambor de mina, desculpa gente, tem um tambor de crioulo aqui também, que representa os escravos capturados e levados para o Forte de São Jorge de Minas. Eu faço testemunho que a cultura da maranhense ela é muito diversificada, porque ela tem nessa diversidade ela é muito rica, porque ela recebeu influência de outras origens, de várias origens, né? Como por exemplo, portuguesa, a famosa dança portuguesa dentro da festa junina, a própria festa junina com o Bumba Meu Boi, que é uma cultura que veio da atividade agrária, o carnaval também marcante, em outra época do ano. E é assim, gente, é isso. O Maranhão apresenta uma grande pluralidade cultural, tendo como principal manifestação a festa do Bumba Meu Boi. Outro elemento que também é esse aspecto é o tambor de crioulo, é isso que eu queria falar. O tambor de crioulo também é outra atividade cultural que é muito presente no estado do Maranhão. Qualquer coisa vocês podem pesquisar o que é tambor crioulo, que é um patrimônio do estado do Maranhão também, patrimônio cultural e material. Bom, aqui nós vamos falar agora sobre as migrações. Assim como vem ocorrendo em outros estados nordestinos, Maranhão passa pelo processo de migração de retorno.
em que 16,4% dos migrantes maranhenses voltaram para sua terra natal. Grande parte das pessoas que retornaram, segundo o IBGE, estavam em cidades da região sudeste. Esse fenômeno é um fenômeno recente, o chamado migração de retorno, está acontecendo praticamente com todos os estados do Nordeste e alguns estados até da região Norte. Pessoas que foram para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, ou meio para o sul do Brasil, e em função das condições lá do sul também não estarem tão boas, regressaram para o Nordeste. Pode ser as próprias pessoas que foram ou seus descendentes. Aí a seguir vocês estão vendo aí os fatores. Muitos são os fatores que atraem esses migrantes de volta para o seu estado. Entre eles podem citar os investimentos na agropecuária e indústria, que tem sido intensificado na região Nordeste, e a falta de oportunidade nas grandes metrópoles, as péssimas condições de vida que os migrantes nordestinos encontravam nessa cidade. Houve, nos últimos anos, uma melhora na qualidade de vida e socioeconômica também do Nordeste, e isso é um fator de atração para essa migração de retorno. E a precarização das condições de trabalho na região Sudeste. É isso, gente. Chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje. Qualquer coisa vocês podem voltar o vídeo, vai pausando, pode considerar outras fontes bibliográficas, e bons estudos. Um abraço a todos e muito obrigado.